A deficiência de ferro está associada na gestação, a parto prematuro, restrição de crescimento. Uma das principais causas de restrição de crescimento é a deficiência de ferro. E como é que a gente avalia a restrição de crescimento, Diogo? No terceiro trimestre, a gente vai fazer ultrassonografia e a gente começa a fazer a medida da cabeça, da barriga e da perninha do neném. Então, é cabeça, barriga. Isso é biometria fetal e dá um peso fetal estimado numa curva que foi feita, inclusive, relativamente recente, porque do ponto de vista evolutivo a gente não tinha ultrassonografia, a gente tem ultrassonografia há algumas décadas disponibilizada. Então, existem já até as próprias críticas em relação ao que nós consideramos de normalidade, porque aparentemente os nossos nenéns eram para ser menores, inclusive, do que eles realmente são. Bom, nas curvas de crescimento, a gente tem que... Mediu a cabeça, mediu a barriguinha, mediu a perninha. Mediu a cabeça, mediu a barriguinha, mediu a perninha. Aí o neném vai sendo colocado numa curva de crescimento. Existem curvas de crescimento diferenciadas e várias. O importante é que a gente sempre siga a mesma curva. Aí o neném começou a subir na curva. Daqui a pouco ele está lá no peso, supondo, percentil 50. Aí volta na outra ultrassonografia, percentil 30. Volta na outra, percentil 10. Mas está tudo normal, porque entre 10 e 90 é normal. Não, não está, porque ele estava no 50. Até 5, 6 semanas atrás. Por que ele está no 10? Por quê? Porque na circunferência da barriga é onde a gente faz o depósito de ferro. Então, quando o neném não tem a transferência de ferro placentária, então da mãe para o neném, a circunferência abdominal ela começa a diminuir. Ele pode diminuir por várias causas de desnutrição. Pode ser por deficiência proteica, pode ser por deficiência de outros nutrientes. Mas o ferro ele é importante porque o ferro ele é armazenado no fígado. Então o fígado, tanto que o neném nasce, para quem faz pediatria, para quem vê o neném nasce com hematócrito alto, com hemoglobina alta, com ferritina alta. Isso é o metabolismo do ferro gritando. Quando o neném não consegue fazer o estoque adequado de ferro, a circunferência abdominal vai diminuir. E aí o peso fetal é a relação cabeça, barriga, perninha, que é o fêmur. Na hora que a barriga diminui, começa a puxar o peso do neném para baixo. Então, a deficiência de ferro está associada à restrição de crescimento. Por quê? Porque na hora que a gente vai avaliar a circunferência abdominal do neném, pela ultrassonografia, esse neném ele diminui a velocidade. E essa é a definição de restrição de crescimento. É a redução da velocidade de crescimento daquele feto quando comparado com exames anteriores. Então, a gente tem uma curva que tem que ser acompanhada, E se aquele neném estava sempre numa determinado percentil, num determinado padrão de crescimento, a desaceleração é um chamado de atenção. Nem tudo é deficiência de ferro na restrição. Quero chamar a atenção para você. Essa é uma das causas. Então, a gente no pré-natal vê isso. Outras questões, parto prematuro, porque obviamente tem restrição de crescimento, aí obviamente aumenta a iatrogenia, porque ficou restrito, aí o profissional só ficou obstetra, geralmente, saiu do 50 para o 20, agora está no 10, agora está no 3, agora eu vou indicar cesárea com 36 semanas, e o menino, na verdade, estava desnutrido. É por isso que aumenta parto prematuro. E para essas crianças, os trabalhos mostram que existe uma alteração de neurodesenvolvimento para as crianças com deficiência de ferro. E não é só transtorno do espectro autista, não é só TDAH, é capacidade cognitiva. Então, eu não tenho diagnóstico de transtorno, não. É alteração da capacidade cognitiva. Existe um grande centro nos Estados Unidos, que a Vanessa já escutou falando isso milhões de vezes, que eu sou apaixonada pelo trabalho do Michael Georgieff, que é um grande pesquisador de ferro e neurodesenvolvimento. Ele tem milhões de publicações, milhões é um exagero, mas centenas de publicações para falar a respeito disso. E ainda assim, mas ele é um pediatra dentro de um laboratório fazendo pesquisa clínica e ele não tem essa tradução para obstetrícia clínica. Mas ele está falando aqui no pré-natal. O que eu vejo no desfecho pediátrico é um problema do pré-natal. Então, alguém tem que ler isso e falar, então, no pré-natal eu tenho que resolver esse problema. Ainda bem que você está aqui. É isso que eu faço. Então, é por isso que eu falo. Existe um antes e um pós, Bruna. É isso que eu faço. Então, assim, eu fui conhecer o Georgieff, eu fui conhecer Doherty, eu fui conhecer imunologia reprodutiva, eu fui conhecer essas pessoas que trabalham. E pessoas que ficam lá, às vezes, silenciadas, trabalhando no laboratório, produzindo muito, mas falando para a pediatria. E a pediatria nem sempre se comunica com a obstetrícia. E a obstetrícia nem sempre se comunica com a endócrino, com a uro, com a cardio, enfim. E aí a gente vai entrando nessa bola de neve que a gente está vendo hoje. Também, né? Exatamente isso. Então, o grande problema hoje, na minha percepção da deficiência de ferro, primeiro, são as condutas obstétricas, que não respeitam essa fisiologia do ferro no terceiro trimestre, o parto, que a gente tem que fazer o clampeamento tardio e não acontece, e durante a primeira, principalmente durante a primeira e segundo ano de vida,
a avaliação dessa deficiência de ferro em relação a esse pré-natal, que às vezes não foi um pré-natal do século XXI e foi um pré-natal do século passado. Apesar de eu ter hoje milhares de alunos dentro dos meus cursos, ainda existem profissionais que vão fazer o pré-natal do século passado. E é isso que a gente vai ter. Não existe, não tem como eu recrutar todo mundo e todo mundo fazer a mesma coisa o tempo inteiro. Mas eu falo o tempo inteiro. Eu sempre falo. Eu não tenho problema nenhum em falar absolutamente nada. Então, a informação, é o que eu digo, tá para todo mundo. É como você vai captar e como você vai colocar essa informação em prática. A deficiência de ferro, ela tem que ser avaliada sem pensar que ela é uma deficiência essencialmente nutricional. Também acho que a gente precisa mudar um pouquinho a respeito disso. O ferro não foi feito para ser transportado pelo intestino. Eu recentemente falei sobre isso. Todo mundo falou assim, nossa, nunca, não tem isso, eu não sabia disso. Eu falei, olha, isso aqui é essencial, até para um nutricionista. Essa história do sulfato ferroso, inclusive, porque eu vou fazer o link, porque eu me lembrei, olhei para a Vanessa e me lembrei, a gente falou de ácido fólico, sulfato ferroso. Se você não está aumentando o ferro, aumenta sulfato ferroso, aumenta sulfato. Primeiro, o sulfato ferroso é uma porcaria, uma forma muito ruim de ser feita essa reposição de ferro. E em segundo, que o ferro ele é tão precioso dentro do nosso metabolismo, porque não era para a gente estar comendo ele. Era assim, eu comi o fígado, então eu aproveito esse ferro. Então o transporte de ferro de um determinado tipo, que é o ferro M, não M, são questões diferentes, mas o excesso de ferro, por exemplo, no próprio intestino, e o excesso de ferro é um comprimido de sulfato ferroso, inibe o transporte de ferro. Então, quanto mais tempo essa mulher está tomando ferro, menos ela vai absorver. Aí você está em casa, fala assim, poxa vida, eu tomei 6 meses de ferro, não fez diferença nenhuma na ferritina, não vai fazer diferença nenhuma. Não vai fazer diferença, porque não foi isso que foi feito. A luz intestinal não foi feita para isso. Ela foi feita para a gente aproveitar aquilo que vinha da carne vermelha, de uma víscera. Eu estou falando fígado, pode ser, enfim, qualquer outra víscera, porque a grande maioria delas tem alguma questão de ferro M. E a gente, na verdade, perdeu esse conhecimento e fica colocando um suplemento para entrar dentro da luz intestinal, que vai causar desbiose, que causa alterações, pode causar alergias e piora ainda mais a deficiência de ferro. Acho legal